Bom dia a todos. Meu nome é Karine, então, e é uma satisfação estar aqui hoje com vocês e falar sobre um tema tão importante, né, na nossa realidade atual, que é a reforma tributária. E hoje nós vamos focar, né, nos principais impactos, né, para o setor da saúde. Então, o objetivo é apresentar as principais mudanças trazidas pela reforma, e discutir os impactos que elas vão gerar para os profissionais da área da saúde e para suas empresas, né? Então, compreender esse novo cenário será fundamental para se adaptar e se planejar adequadamente. Então, nós vamos começar entendendo aqui o que a reforma cria, né, e quais são esses novos tributos que vão fazer parte da nossa realidade. Então, iniciando, né, com a base legal, a reforma tributária ela nasce, né, através da Emenda Constitucional 132 de 2023. E, posteriormente, ela é regulamentada através da Lei Complementar 214 de 2025. Então, o que muda na prática? Então, a principal mudança é a tributação sobre o consumo e a criação de novos tributos. São eles o Imposto sobre Bens e Serviços, né, IBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, e o Imposto Seletivo, o IS. Então, essa é a principal mudança, né, e as principais siglas, né, que vão ser agora de nossa convivência. Na sequência que eu trouxe para vocês, um comparativo entre o modelo atual, né, nosso sistema tributário nacional, e o modelo que a reforma tributária traz. Lembrando que o sistema tributário nacional é um dos mais complexos do mundo, tá? Então, hoje nós convivemos, né, sob a gestão, né, da União, a gestão federal, com os tributos principais de PIS, COFINS e IPI. Temos sob a gestão estadual o ICMS e sob a gestão municipal o ISS. Então, apenas lembrando que o nosso país, ele possui aqui 26 estados mais o Distrito Federal, então são 27 legislações para o ICMS, fora a amplitude aqui, né, municipal. Então, com a reforma tributária, nós vamos ter os três principais tributos, CBS, PS e IS, e sendo eles, sob a gestão agora federal, a CBS, que substitui o PIS e COFINS, e o IBS, que substitui o ICMS e o ISS. Então, nós vamos passar a ter dois grandes impostos, né? E mais o IS, que é o imposto sobre produtos nocivos aqui à saúde e ao meio ambiente. Tá? Então, de uma forma assim geral, né? O objetivo seria da unificação, né? E não da simplificação. Tá? Na sequência, nós vamos aqui explicar que a reforma tributária ela se sustenta em alguns pilares fundamentais, tá? Então, o primeiro é a incidência ampla e a alíquota única. Então, todas as operações com bens e serviços, elas passam a ser tributadas de forma padronizada, visando reduzir a guerra fiscal existente hoje entre os
estados, né, e entre os municípios. Então, esse é um primeiro pilar. O segundo pilar é a não cumulatividade ampla. Então, praticamente todas as operações, elas vão permitir a compensação de créditos ao longo de toda a cadeia econômica, evitando o que nós chamamos de efeito cascata. Então, uma vez sendo contribuinte, né, desses novos impostos, sempre vai ser possível na operação seguinte se tomar créditos. Tá? O terceiro pilar é a tributação no destino. Então, o imposto ele passa a pertencer ao local onde o serviço ou o bem é efetivamente consumido, e não mais lá na sua origem. A tributação por fora significa que o imposto deixa de ser embutido no preço e passa a ser destacado de forma explícita no documento fiscal. E o split payment, que é uma mudança operacional muito importante, onde o imposto ele vai ser separado automaticamente no momento do pagamento e direcionado, né, ao nosso governo. Então, esses são os principais pilares, né, da reforma, ou seja, onde ela se sustenta, né? E agora vamos conhecer o cronograma de transição da reforma tributária. Então, ela não será implementada de forma automática. Ela prevê um período, né, de transição gradual, onde já, né, se iniciou em 2026. Então, aqui nós temos um cronograma de ano a ano, né, e do que vai ir acontecendo, mas o principal aqui em 2026 é o início, né, do destaque das alíquotas testes de CBS em 0,9 e do IBS em 0,10 nos nossos documentos fiscais, né? Então, nas notas fiscais, agora a partir de agosto já se torna uma obrigação, né? Então, houveram aqui alguns meses de teste e a partir de agosto se inicia a obrigatoriedade, né, de destaque dessas informações, né? Mas ainda a título, né, de informação, né, sem trazer impacto no cálculo do imposto, né, de cada profissional ou empresa, né, da área de saúde. Então, esse período aqui, ele permite a adaptação das empresas, a adaptação dos sistemas de informação também e da própria administração pública. Aqui eu trago um ponto importante, né, que nesse momento as empresas precisam, né, um alinhamento, né, junto aos softwares que elas utilizam para a emissão dos documentos fiscais, para adequação, para preparação, existem toda uma codificação que precisa estar correta, né, para que depois toda a conferência possa acontecer e também a segurança de que a tributação está sendo feita da forma correta. Por isso que eu trago aqui, né, um reforço de que esse período de transição, ele não pode ser interpretado como um tempo de espera. Então, na prática, quem se antecipar na compreensão desses impactos pode sair na frente, né, em planejamento tributário, em formação de preços e até mesmo na gestão financeira ao longo desse período, né, de transição.
Até agora, tudo bem, pessoal? Algum comentário, alguma dúvida? Até agora nenhuma pergunta, Karine. Tá, Pode ok, então, prosseguir. seguimos aqui. Agora, na sequência, vamos falar sobre a formação do preço, então, para os profissionais aqui, né, principalmente da saúde. Hoje, os impostos, eles estão embutidos no valor final do serviço ou do produto. Então, desta forma, falta um pouco de transferência quanto à carga tributária que está, né, dentro daquela operação. Com a reforma, os tributos passam a ser destacados de forma explícita na nota fiscal e sendo separados do valor do serviço ou do produto. Dessa forma, eu trago aqui uma pequena reflexão também. Se os preços atuais, eles estão preparados para um modelo de maior transparência tributária. Por quê? Isso vai impactar diretamente em alguns pontos, como preservar a margem de lucro. Então, será necessário recalcular honorários de atendimento ou de procedimentos para evitar a absorção de tributos e a perda de rentabilidade. Evitar perdas financeiras também. A precificação incorreta, ela pode comprometer o resultado, especialmente em setores como o da saúde, onde os custos são elevados e algumas margens são reduzidas. Para se manter competitivo, então, quem entender a melhor estrutura de custos e precificar corretamente, terá uma certa vantagem no mercado. E o novo sistema, né, o split payment, exigirá adaptação, né, já que o imposto vai ser separado e automaticamente repassado no momento do pagamento do serviço ou do produto. Eu trouxe aqui um exemplo simples, né? Pensando aqui no objetivo de um profissional da área da saúde, né? Então, o objetivo dele é receber R$ 600 líquidos por um atendimento. Então, aqui nós temos o cenário atual, né, onde ele formula ali o seu preço, né, e recebe do paciente, né, o valor, e aí depois faz a apuração do seu imposto, né, e recebe o que ele pretende, né, o que ele visa. Com a reforma tributária, o paciente, né, ele vai pagar os R$ 708, então o sistema de split payment vai separar os 108 do imposto da IBS e do CBS e o médico vai receber os R$ 600. Então, essa é a chamada tributação por fora. Então, aqui o paciente ele verá exatamente quanto ele está pagando pelo serviço e quanto corresponde os tributos. E o profissional, no caso, um médico ou um dentista, enfim, todos os profissionais, né, dessa área da saúde, eles receberão a sua parte já separada dos impostos. Na sequência, nós vamos falar da apuração dos impostos. Então, atualmente, o nosso modelo, né, de apuração, ele se chama apuração escritural, tá? Ou apuração fiscal. Então, existe uma cronologia aqui: a emissão da nota fiscal, né, a escrituração dos livros, a apuração dos impostos, né, a apresentação das obrigações acessórias e, posteriormente, o recolhimento dos impostos através de uma guia. Desta forma, a principal informação é que o controle desta apuração pertence, né, ao
a empresa, o contribuinte, né, juntamente com o profissional contador, né, contratado. Com a reforma tributária, vai passar a existir um sistema chamado de apuração assistida. É um sistema que hoje existe e está sendo implementado, né, pela Receita Federal, um ambiente, né, de plataforma, onde você acessa, né, como usuário, né, da empresa, e, e dentro desse sistema é que vai ser apurado o imposto a ser recolhido, tá? Então, o principal impacto aqui é que o fisco, o governo, ele consegue acompanhar em tempo real. Então, nesse modelo, né, o sistema tributário ele passa a integrar as operações financeiras e fiscais, realizando o cálculo do imposto, né, e exigindo muito conhecimento e preparo para conferência dentro dessa plataforma das informações que vão sendo alimentadas através dos documentos fiscais. Então, isso reduz, de certa forma, os erros operacionais, mas, por outro lado, aumenta o nível de controle em tempo real por parte, né, do nosso legislador, do nosso fisco. Na sequência, nós vamos abordar aqui um tema muito importante para as empresas do setor de saúde e bem como para as demais também. Então, nós vamos tratar dos créditos, tá? O que gera e o que não gera crédito. Então, a reforma tributária, ela amplia a não cumulatividade, permitindo que o imposto pago em etapas anteriores da cadeia seja compensado ao longo das operações. Porém, isso não significa que tudo gera crédito. Então, quando nós olhamos para a estrutura hoje de um consultório ou de uma clínica médica, até mesmo de um próprio hospital, né, nós vamos analisar e revisar a estrutura de custos e despesas que essa empresa hoje trabalha. E nesse momento vai ser importante fazer essa verificação e revisão, porque na área da saúde, o principal custo é a folha de pagamento. E a folha de pagamento ela não vai gerar créditos, pois os funcionários eles não são contribuintes de IBS e DCBS. Então, partindo do princípio que sempre na etapa anterior, né, você precisa ter a identificação, né, de ser contribuinte, o funcionário ele não se enquadra. Então, esse é um ponto desfavorável, né, para as empresas deste setor da saúde. Mas vai exigir ali um trabalho juntamente com o profissional da contabilidade, né, para fazer essa revisão, elencar ali o que pode, né, gerar créditos para que possa, assim, utilizar o máximo, né, ou o total, né, de créditos para compensar ali no momento da apuração dos débitos, tá? Então, eu trouxe aqui, ó, né, do ladinho, apenas alguns exemplos, né, de que, por exemplo, energia elétrica, né, a compra de medicamentos e materiais, se nós formos pensar numa clínica que realize procedimentos. Então, tem a questão da locação, que também vai depender, né, de analisar se o proprietário ali do imóvel, ele é um contribuinte também para que a despesa de aluguel possa ser, gerar um crédito. Então, existem aqui todo um detalhamento que precisa ser feito daí e
e elencado. Karine, Oi? aproveitando aí que tem uma dúvida aqui, o que muda na apuração hoje do PIS e COFINS com a CBS? Então, é importante a gente ressaltar, né, todas as clínicas médicas, enfim, profissionais da área de saúde, que quem está no lucro presumido hoje, não hoje paga seu PIS e COFINS sobre a receita. A CBS, então, vai ter um débito sobre a receita e uns créditos sobre as despesas que ela tem, conforme a Karine está descrevendo aí. Então, Isso. a energia elétrica vai ter crédito que vai abater da CBS, o aluguel, se o locador for contribuinte, vai ter o prestador de serviço da mesma forma, se ele for contribuinte, não for microempresa, né? Compra de equipamentos também. Então, o preço agora, para se comparar, então, quem está fazendo compra tem que comparar o preço sem o imposto. Porque às vezes ele pode pagar mais caro, por exemplo, de um prestador de serviço que está dando crédito, e pode estar mais barato do prestador de serviço que for microempresa, por exemplo, mas não está dando crédito, né? E às vezes aquele que ele paga um pouco mais, ele vai ter mais crédito, então se torna mais barato, né? Se comprar, por exemplo, qualquer coisa, por exemplo, vai pagar R$ 1.000, paga R$ 1.000 uma microempresa, não dá crédito. Ou ele vai dar um crédito pequeno lá que a microempresa vai pagar. E se for 1.100 de um outro que dá crédito, pode ser que você tirando o imposto, o 1.100 se torne 980, 950, né? Porque você vai abater no imposto que vai pagar lá no final, né? Então, é isso que a gente vai ter que cuidar bastante de agora em diante. Quer dizer, a partir do ano que vem, né? E principalmente quando entrar a IBS em 2029, que o imposto vai aumentando mais ainda, porque o prestador de serviço na área médica vai ter um aumento da carga tributária bastante. A Karine já vai mostrar nos cálculos, né? Então, aí vai ter que depender muito o comprador, quem está comprando, de fazer essa análise. Isso. Podemos continuar, então? Então, justamente dando sequência aqui ao que o Vanilton acabou de comentar, né? Ponto principal, né, dessa nossa conversa hoje, né, é trazer aqui para vocês o impacto do aumento, né, de alíquotas que os prestadores de serviço, né, de saúde vão sofrer, tá? Então, atualmente, nós temos aqui sobre o faturamento, né, sobre a receita com faturamento, três principais impostos, né? PIS, COFINS e ISS. Totalizando aqui de 5,65 a 8,65, dependendo, né, do município onde a empresa ou profissional atua. Com a reforma tributária, hoje se traz uma alíquota referencial, né, para o setor de saúde, de 28%. Então, sendo aqui o IBS e a CBS de 19,2% a 8,8%. Essa alíquota ainda não está 100% definida, mas ela não tem, assim, uma expectativa de ser muito menor, né? Fala-se de 26% a 28%. Então, o setor da saúde, ele, por conta, né, de ser considerado um serviço essencial, ele tem um benefício, né, de redução, né, dessa alíquota, em 60%, tá? Então, trazendo aqui em percentuais, né, o IBS passa para 7,68,
né? E a CBS para 3,52. Então, um impacto aqui de 11,20, né, por cento. Se compararmos, né, a tributação anterior, realmente o setor de saúde, apesar do benefício da redução, ainda será um setor com um impacto de aumento assim bem relevante. E essa questão, né, desse impacto, ele pode ser amenizado, né, e exige realmente, assim, uma análise e um planejamento de cada caso, né, não existe, assim, uma fórmula que possa ser aplicada, né, de forma geral. Então, nós vamos ter que realmente, a cada cliente, né, a cada profissional, sentar, planejar, né, para minimizar esse aumento, né, para que a sua atividade, né, possa seguir, da melhor forma. Então, aqui eu trouxe apenas a parte, né, da legislação que contempla essa redução, tá? Então, caso, né, exista, né, a necessidade, né, ou a curiosidade de leitura, né? Então, é no artigo 128, né, da lei complementar, e no artigo 130, onde constam, né, todas as permissões, né, da redução de 60%, nós temos uma lista, né, dos serviços de saúde, nós temos também uma lista dos dispositivos médicos, tá? Que também vão receber esse benefício da redução, e também uma lista de medicamentos, tá? Então, no material aqui, Ô, Ju, veja para mim se deu erro ali, por favor, que não está vendo. então, no material disponível aqui, né, desse nosso encontro, ficará, né, disponível para depois, caso alguém precise utilizar. Aqui eu trouxe, então, uma lista, apenas para não ficar assim tão pontual só lá na legislação, né? Mas os principais serviços médicos serão cirurgia, ginecologia, psiquiatria, serviços também odontológicos, de enfermagem, fisioterapia, serviços de exames laboratoriais e de diagnósticos por imagem. Então, percebam assim que tem uma amplitude bem grande, né, para o setor de saúde principal e também os serviços, né, de apoio, como vimos aqui, serviços de esterilização. Também na sequência, né, eu não vou me aprofundar, mas tem todo o detalhamento aqui das nomenclaturas, tá, brasileiras de serviço. Então, isso será muito importante, né, toda essa revisão aqui, para que possam, né, estar asseguradas ali pelo benefício da redução dos 60%. Agora, eu trouxe aqui para vocês um ponto também importante, tá? Que é a questão da equiparação hospitalar, né, na tributação pelo lucro presumido. Então, com a reforma tributária, né, esse benefício, né, ele permanece, ele não será excluído, tá? Então, antes, quando nós conversamos sobre substituição de PIS, COFINS e ISS, nós não contemplamos aqui a tributação do imposto de renda e contribuição social. Essa tributação, ela acontece da mesma forma, né, como hoje ela já é praticada, tá? Então, para consultas médicas, né, nós temos aqui uma redução na base de cálculo sobre as receitas de 32%,
que não sofre alteração, e para procedimentos e exames, nós temos o benefício aqui da redução de imposto de renda de 32% para 8% e contribuição social de 32% para 12%, tá? Lembrando que são considerados serviços hospitalares aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, esse enquadramento, ele depende também de algumas regras, tá? Mas isso está assegurado, mesmo com a reforma tributária, né? A empresa que hoje utiliza essa redução permanece, né, tributando da mesma forma. E como fica o Simples Nacional dentro da reforma tributária, tá? Então, as empresas que hoje estão enquadradas no Simples Nacional, elas terão duas opções aqui para o recolhimento do IBS e da CBS, tá? Uma opção que é por dentro da atual tributação do Simples Nacional, tá? Então, esses novos impostos, eles são recolhidos dentro, né, da guia do Simples, da PGDAS. O contribuinte que optar por isso, né, ele não oferece a próxima etapa, né, quem contrata ou quem compra do Simples Nacional, ele não poderá tomar créditos de IBS e CBS, e ele permanece recolhendo, né, esses impostos dentro da própria guia atual. E existe a opção, né, de recolhimento por fora da guia do Simples, onde a cada período, se não estou enganada, de 6 meses, será feita uma opção dentro, então, do sistema do Simples Nacional, para o recolhimento em separado do Simples. Então, isso vai exigir, né, que seja feita uma apuração separada da guia, né, e fazendo isso, a empresa, ela pode, né, oferecer para quem contrata o serviço dela ou compra o produto, o crédito de IBS e CBS. E também o recolhimento é feito de forma separada, tá? Então, esse é um cenário aqui para o Simples Nacional, Tá bom? de duas opções, né, de recolhimento. Agora, pessoal, eu trouxe aqui alguns exemplos práticos, tá? De uma empresa, tá? Nosso primeiro exemplo aqui é de uma empresa uma clínica médica, né? Onde o profissional só trabalha com consultas, né? Então, informações aqui importantes, né? Ele tem um faturamento anual de R$500 mil, e ele possui lá na sua estrutura de custos e despesas, ele possui aqui um valor de 75 mil que geram créditos, né, de IBS e CBS. Então, aqui no modelo atual, nós temos o quanto ele recolhe de impostos, né? Então, lembrando que para imposto de renda e contribuição social, ele recolhe a base a 32%, né? Então, hoje não tem créditos, né, sobre as compras, e o percentual dele, então, ficaria em 16,13%. Um total aqui anual de recolhimento de 80.650. Então, com a reforma tributária, né, esses 75 mil correspondem a 15%, né, de
de seus custos, né, de serviços. Temos aqui os créditos, então, o quanto que esses 75 mil vão gerar de crédito, né? E temos a nova alíquota aqui, com os novos impostos, né? Os novos impostos aqui, a sua alíquota padrão inicial, referencial, e já aqui a redução de 60%, tá? Então, mesmo com o benefício da redução, mesmo com os créditos aqui, a tributação dessa empresa chega aqui para 20%, né? E o aumento aqui, e o valor em reais anual para 100 mil reais. Então, houve um aumento de 19.350 e em percentual 23,99%. Então, esse percentual ele representa um impacto muito relevante na margem operacional da empresa, especialmente em atividades com alta dependência, né, de volume de atendimento. Então, percebam que não se trata apenas de um ajuste tributário, né, mas de uma mudança aqui que afeta diretamente a rentabilidade, né, desses serviços. Na sequência aqui eu trouxe um exemplo de uma prestadora, né, de serviços onde ela trabalha com procedimentos cirúrgicos, né? Então, onde acontece o benefício da redução, né, da alíquota do imposto de renda e da contribuição social, né, de 32 para esses novos percentuais aqui, tá? Então, da mesma forma, utilizando o mesmo valor de faturamento, né? Atualmente, a empresa ela trabalha com uma alíquota de 8,33% sobre a sua receita, né? Após a reforma, a implantação da reforma tributária, né? Esse percentual aqui vai para 11,64%, né? Em reais, acontece também um aumento final de 16.550. E em percentual, o aumento da carga tributária, né, sempre analisando em relação aos tributos que hoje são pagos, né, ele acontece aqui em 39,74%. Então, realmente é muito importante, né, nesse momento, as clínicas e os profissionais também pensarem realmente em planejarem a questão, né, dos seus custos e das compras que possam gerar crédito, né? Para minimizar, né, esse impacto realmente, porque o aumento é muito alto. Eu trago aqui para vocês também uma informação que ainda não é, uma definição, tá? Então, a lei complementar, ela não traz ainda de forma explícita, tá? Mas existe dentro do seu texto principal, né, o artigo 21, que ele define como contribuinte de IBS e de CBS o fornecedor que realize operações no desenvolvimento de atividade econômica de forma habitual ou profissional. E é nesse momento que nós nos preocupamos com a possibilidade, né, de incidência desses novos tributos para o profissional que exerça a atividade como pessoa física, tá? Então, esse é um ponto ainda bem importante e de atenção, né, para nós profissionais, no sentido assim de que não existe hoje a regulamentação, né? Mas está ali e pode, né, a qualquer momento
ser, né, implantado. Então, na sequência, eu trago aqui um exemplo também, né, do que essa possibilidade, né, pode impactar para os profissionais que atuem, né, como pessoa física, médicos, dentistas, né, fisioterapeutas. Então, aqui um exemplo para vocês. Então, suponhamos que no mês, né, a receita ali do seu consultório seja de 30 mil reais. Atualmente, né, esses profissionais trabalham ali com o livro caixa, as despesas do livro caixa. Então, nós colocamos aqui uma despesa mensal de 5 mil reais, sobrando uma base tributável aqui para o imposto de renda pessoa física de 25 mil reais. Então, aqui na simulação, né, percebam que as despesas do livro caixa, né, são deduzidas. Nós temos aqui a tributação pelo imposto de renda pessoa física, né, e também o INSS, pessoa física. Então, o total dos tributos por mês seria de 7.451, né? Com a possibilidade ou a hipótese de incidência da IBS e CBS, esses tributos passam para 10.811. Então, a carga tributária, ela também aumenta, né, de quase 25% para 36%. Então, realmente, também um cenário que não é favorável, né, aos profissionais que atuam como pessoa física, se realmente esse entendimento prosseguir. Tá? Para finalizar, aqui eu trouxe alguns reflexos, né, que a reforma tributária traz também para os hospitais filantrópicos, tá? Então, as entidades filantrópicas, elas continuam protegidas pela imunidade tributária, tá? Então, essa conquista da imunidade tributária, né, ela se dá através do cumprimento, né, de vários requisitos legais, né, para se conseguir, né, um certificado, e esse certificado, ele condiciona, né, a imunidade tributária. Então, a reforma, ela não altera, né, essa conquista, né. E mais um ponto importante também é que a legislação prevê benefícios específicos relacionados à aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos, né? Então, o setor de compras, né, de uma entidade hospitalar, ele passa a ter uma função muito importante, né? Principalmente para ir buscar as informações junto aos seus fornecedores, né, para fazer, né, a compra da melhor forma e dessa forma também diminuir, né, o custo para o hospital. Então, pode ser tratado ali como um ponto, né, positivo. Pessoal, seria basicamente isso. Na sequência que eu trouxe apenas para também deixar como material para quem deseja, né, uma tabela, né, com as informações de onde encontrar na legislação, né, e